Olá pessoal, coisa boa, mais uma vez aqui, Colégio Luciano Feijão, projeto LF mais 30. Hoje nós vamos ter uma aulinha de geografia, nós vamos falar da parte mais tradicional, vamos falar dos domínios morfoclimáticos. Tem um materialzinho aí à disposição de vocês, para vocês baixarem as questões e a gente dar uma mexida nesse conteúdo. Vamos lá? Ó, primeira parte, leia os acertos do geógrafo Aziz Nassib Absaber. Nós estamos falando aqui de um dos maiores nomes da geografia brasileira. Esse geógrafo não está mais entre nós, mas é um dos nomes mais respeitados da geografia brasileira e latino-americana. Excerto 1. Domínio com fortíssima generalização, decomposição de rochas, densas drenagens perenes, extensiva mamelonização, agrupamentos eventuais de pão de açúcar, planícies de inundação meândricas. Se você observar, quando ele usa o termo mamelonização, nós estamos falando dos mares de morros, domínios de planaltos de topo convexo. Antigamente era chamado de meia laranja, relevo mamelonar, recobertos inclusive com Mata Atlântica. Mata Atlântica, um dos biomas mais importantes do Brasil. Mata Atlântica que ocupava, grande parte dela, o litoral brasileiro, da região nordeste até a região sul do país. Então já ficou claro que essa primeira parte aqui faz referência ao domínio dos mares de morro, que compõe o maior conjunto de planaltos do Brasil. Segundo texto, excerto 2. Domínio com planaltos de estrutura complexas, planaltos convertentes em rampas suaves, ausência quase completa de mamelonização, drenagens espaçadas, pouco ramificadas. Aqui já está fazendo a referência ao cerrado. Nós estamos falando da savana brasileira. Nós estamos falando aqui, se você analisar, de um dos biomas mais importantes, segundo maior bioma originalmente falando em termos de tamanho no Brasil. Esse bioma reflete um pouco da nossa tropicalidade. A savana brasileira é também chamada de floresta de cabeça para baixo, que hoje, inclusive, vem sendo devastada pelo avanço do agronegócio, da soja, do gado principalmente. Os domínios morfoclimáticos, caracterizados no excerto 1 e 2, referem-se respectivamente. Número 1, nós estamos falando dos mares de morro. Número 2, nós acabamos de falar do cerrado, da nossa savana, a savana brasileira. Gabarito, primeira questão, item D de dado. Domínio dos mares de morro florestado, domínio do cerrado. Primeira questãozinha tranquila. Só lembrando que hoje o tema domínios morfoclimáticos é o tema do momento. A campanha da Fraternidade da Igreja Católica divulgou um tema sobre os biomas do Brasil. E aí, para falar de biomas, nada melhor do que usar o professor Absaber, que escreveu há cerca de 50 anos um estudo sobre os domínios morfoclimáticos do país. Vamos mexer em mais uma questãozinha? Considere as seguintes afirmativas sobre impactos ambientais em 3 grandes grupos domínios morfoclimáticos brasileiros. Primeiro item, você pode analisar. Possui uma formação vegetal muito densa, com grande biodiversidade. Formação vegetal densa, nós estamos falando de floresta. Quando se fala em biodiversidade, normalmente floresta tropical. Com grande biodiversidade, possui o maior número de espécies ameaçadas do Brasil, devido outros à exploração de madeira, monoculturas de exportação, expansão urbana. Olha aqui o termo, expansão urbana. A urbanização é um dos fatores responsáveis pela degradação da Mata Atlântica. Hoje, no lugar da Mata Atlântica, nós temos cerca de 120 milhões de brasileiros. No lugar da Mata Atlântica, nós temos hoje as maiores cidades do Brasil, que são responsáveis pela produção de mais ou menos 70% do nosso PIB. 70% da riqueza brasileira é produzida num lugar que anteriormente era ocupado por uma floresta. A maior parte dele é ocupado pela Mata Atlântica. Vamos seguir. Devido ao intenso desmatamento de suas encostas, são intensos os processos erosivos e frequentes os deslizamentos de terra nesse domínio morfoclimático. Olha a palavrinha que ele usa, pessoal. Desmatamento. Quando a gente fala em desmatamento, a Mata Atlântica, inclusive, é um dos hotspots. Nós estamos falando de uma das áreas mais devastadas do planeta. Em termos de domínio, nós vamos transferir aqui para os mares de morros. Essa Mata Atlântica é a vegetação que caracteriza o domínio dos mares de morro. Domínio que nós estamos fazendo referência no primeiro item. Segundo item, nas bordas desse domínio, caracterizado pelo relevo de planície. Preste atenção, planícies, depressões e baixos planaltos. As terras baixas, o maior conjunto de terras baixas do Brasil, nós encontramos a Amazônia. Então, nessa região, nós temos esse predomínio aqui, de planícies e depressões. Localiza-se a maior parte no chamado Arco do Desmatamento, uma área cujas atividades econômicas ligadas à extração de madeira
e a abertura de novas áreas para agricultura e pecuária vem acarretando intenso processo de queimadas, desflorestamento e intensificação dos processos erosivos. Olha o termo usado, arco do desmatamento. Na Amazônia, se você pegar do Acre até por volta do Maranhão, nós temos um formato de arco onde a pecuária e a soja ela avança desmatando a floresta. Nós temos aí quase 500 bilhões de árvores, árvores que inclusive participam do equilíbrio térmico do nosso país. Inclusive, nessa região, se você pegar de Cuiabá até Buenos Aires, na América do Sul, nós temos o Polígono da Sorte. É uma área em que as chuvas hoje são garantidas pela manutenção da Amazônia, traduzindo, retirando a floresta amazônica, desmatando a maior parte da floresta amazônica, inevitavelmente nós teríamos uma redução do fluxo de chuva em toda essa região, que eu repito, vai de Cuiabá até Buenos Aires, atingindo a parte mais rica de economia mais dinâmica dentro da América do Sul. Segundo domínio, domínio da Amazônia. Vamos dar uma olhada no terceiro. Esse domínio tem sofrido o maior dos impactos ambientais no contexto brasileiro, com a expansão da monocultura canavieira e da soja. Embora tenha sido declarado como um dos principais hotspots brasileiros, vou parar bem aqui e vou chamar a atenção. Hotspot é um conceito relativamente moderno. Há áreas de grande biodiversidade endêmica, espécies que só existem ali naquele lugar, naquele bioma, e que praticamente desapareceu. Entre os hotspots, nós temos 2 no Brasil, a Mata Atlântica e o Cerrado. Portanto, nós temos aqui a configuração do Cerrado. Sua área original já está desmatada. E se o ritmo de desmatamento de sua vegetação, que no caso é a savana brasileira, a floresta de cabeça para baixo, não diminuir, até 2030 essa formação poderá ter desaparecido. Nós falamos aqui do contexto de 3 grandes biomas. As afirmativas acima referem-se respectivamente aos domínios morfoclimáticos. O primeiro domínio que nós nos referimos, domínio, vamos voltar aqui para dar uma olhadinha. Primeiro domínio dos mares de morro. Domínio dos mares de morro, nós temos aqui item C. Nós estamos começando item C. Na sequência, domínio amazônico. A gente falou do desmatamento, o arco do desmatamento, falamos em floresta amazônica. Falamos na expansão do gado, na expansão da soja. E o terceiro e último, o cerrado, a savana brasileira, o último item que nós acabamos de comentar. Gabarito na segunda questão, letra C. Domínio dos mares de morro, domínio amazônico e domínio do cerrado. Vamos para mais uma? Vamos mexer em mais uma questãozinha. Questão número 3. Nós temos aqui um poema nessa questão. Um grande poeta brasileiro foi João Cabral de Melo Neto, conhecido por poemas marcantes e muito bem trabalhados. Em Morte e Vida Severina, o trecho abaixo, refere-se à chegada do protagonista em uma nova fisionomia depois de atravessar a Caatinga. Pessoal, a Caatinga é uma vegetação que só existe no Brasil. A Caatinga é um bioma endêmico, não existe Caatinga em nenhum outro lugar do mundo. Eu não estou dizendo que ela é exclusiva do Nordeste, mas ela é endêmica, ela é exclusiva do Brasil. E aqui tem um poema do João Cabral de Melo Neto que diz o seguinte, ó. Bem me dizia que a terra se faz mais branda e macia quando mais do litoral a viagem se aproxima. Você está percebendo que no texto ele está saindo da Caatinga e se aproximando do litoral. Agora, afinal, cheguei nessa terra que diziam como ela é uma terra doce para os pés e para a vista. Os rios que correm aqui têm água vitalícia. Detalhe, todo mundo sabe que na Caatinga nós temos o clima semiárido. Você está vendo que o retirante nesse termo, nesse poema, ele está saindo da Caatinga e ele está indo para uma outra localidade. A Caatinga ela é marcada por rios temporários. A hidrografia da Caatinga ela é intermitente. É ao contrário do que está sendo mostrado aqui, ó, em que ele diz que esse domínio, em que o retirante está chegando, tem rios que correm aqui com água vitalícia, quer dizer, são rios que não secam. No caso, é uma drenagem perene, diferente da Caatinga, onde os rios secam, drenagem intermitente. Essa descrição corresponde. O indivíduo está saindo da Caatinga e está indo para onde? Para o Agreste. O Agreste é uma região de transição, uma região que corresponde ao Planalto da Borborema, onde, de um lado, nós temos as mesmas características da Caatinga, do sertão, com rios, inclusive, intermitentes, vegetação semiárida. O próprio sertão também não, porque é um sertão onde tem a maior parte dos domínios da Caatinga. Portanto, o item B também está falso. Item C, cerradão. Não há aspectos que caracterizam o cerrado nesse texto.
uma região de florestas resistentes à seca. Primeiro porque no Cerrado nós temos a presença de savana e não de florestas. Mata ripária, está errado, uma faixa contínua ao longo do litoral leste do Brasil, é a letra E. Zona da mata, originalmente coberto por Mata Atlântica. Então a zona da mata nordestina, região de ocupação desde o período colonial, fertilidade do solo de Massapê, monocultura da cana-de-açúcar. No começo, século XVI, século XVII, a região mais rica do Brasil, a primeira região a ser ocupada pelo colonizador europeu. Aproveitando também a tropicalidade do nosso clima, a fertilidade do nosso solo. Portanto, terceira questão, gabaritozinho, letra E, zona da mata. O retirante sai da Caatinga, sai do sertão e vai para a zona da mata nordestina. Mais uma questãozinha para a gente. Nessa questão aqui, a questão número 4, nós vamos abordar um pouquinho os mapas. Só lembrando, o tema da aula de hoje é toda focada nos domínios morfoclimáticos. Hoje nós vamos usar a geografia tradicional para mostrar a importância do conhecimento dessa área, da geografia mais voltada para a natureza, para o contexto da prova do Enem, já que agora nós estamos vendo os domínios morfoclimáticos em evidência. Vamos dar uma olhadinha aqui, questão número 4. O mapa representa um dos possíveis trajetos da chamada ferrovia transoceânica. Essa ferrovia é um projeto de investimento chinês. Os chineses eles querem ligar, se você olhar aqui para a imagem, eles querem ligar 2 oceanos. Os chineses querem ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Você sabe que a China hoje, segundo a economia do mundo, ela tem um projeto de expansão econômica. Apesar de estar desacelerando o ritmo de crescimento, eles têm projetos como, por exemplo, a nova Rota da Seda, que visa interligar através de cabos de fibra ótica, interligar através de novas rotas comerciais, cerca de 60 países de 3 continentes, da Ásia, da África e da Europa. Quer dizer, a China tem planos muito ambiciosos, como por exemplo a construção de um novo canal na América Latina, o Canal da Nicarágua, que é uma forma de se contrapor à influência americana na região. E um outro projeto é esse que está aqui. Nós temos a ferrovia bio-oceânica ou transoceânica, ligando 2 oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, partindo do Brasil, chegando até o Peru. Vamos dar uma olhada aqui como é o planejamento dessa ferrovia. Planejada para atender, entre outros interesses, ao transporte de produtos agrícolas e de minérios, tornando as exportações possíveis, tanto pelo Atlântico como pelo Pacífico. Então você observa aqui o trajeto de uma ferrovia de quase 5.000 quilômetros no projeto original. Investimento chinês. Considerando-se o trajeto indicado no mapa e levando em conta uma sobreposição dos principais domínios morfoclimáticos da América do Sul e as faixas de transição entre eles, definidas pelo geógrafo Azia Assib Saber, pode-se identificar a seguinte sequência de domínios do Brasil ao Peru. Vou voltar aqui para a imagem, porque ele está mostrando do Brasil até o Peru. Vamos lá. O que a gente pega aqui? Observando. Começa no Brasil, partindo da região do Rio de Janeiro, domínio dos mares de morro. Domínio dos mares de morro, partindo daqui, vai atravessando e chega no Cerrado. Segundo domínio, Cerrado. Cerrado, a savana brasileira, atravessada pela ferrovia. Nós vamos ficar aqui no bate-volta. Então a gente está vendo mares de morro, Cerrado. Depois, voltando mais uma vez, a ferrovia avança por dentro da Amazônia. Ela avança dentro da maior floresta tropical do planeta. Por fim, ela tem que subir e atravessar a Cordilheira dos Andes. Se você observou, do Brasil, como ele diz, até o Peru, nós saímos dos domínios morfoclimáticos, a partir dos mares de morro, entramos pelo Cerrado, a savana brasileira, atravessamos a Amazônia e cortamos, subimos, atravessamos a Cordilheira dos Andes. Resultado, nessa sequência nós temos mares de morro, Cerrado, Amazônia e Andes equatoriais. Gabarito, letra D de dado. Mares de morro, Cerrado, Amazônia e a Cordilheira dos Andes. Imagine o tamanho do projeto. Imagine a ambição dos chineses em ligar 2 oceanos, atravessando, por exemplo, a maior floresta tropical do mundo e uma das maiores cadeias de montanhas do planeta, a Cordilheira dos Andes. Portanto, atravessando todos esses domínios, letra D de dado, gabarito, 4ª questão. Vamos para mais uma. Vamos mexer na 5ª. A nossa 5ª questão fala o seguinte: a degradação dos solos por diferentes fatores antrópicos, fatores ligados ao homem, à ação humana,
tem provocado dois processos distintos, porém ambos têm deixado a base de sustentação dos biomas: os solos sem condições suficientes à vegetação. Esses processos atuam em biomas diferentes, distantes quilômetros no sentido norte-sul. Preste atenção no detalhe: os biomas são diferentes e estão distantes vários quilômetros no sentido norte-sul, no sentido das latitudes. Tem aqui as referências e os processos de desertificação e arenização ocorrem em determinados biomas, climas, regiões, devido a fatores antropogênicos, quer dizer, fatores humanos, que concorrem para a sua ocorrência. Esses processos podem ser expressos, respectivamente, por... Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens, né? O que as imagens trazem para a gente? Você tem essas imagens no seu material. Item A, desertificação. Sabemos que a desertificação é um processo que atinge vários países do mundo, praticamente em todos os continentes. E a desertificação é um problema antrópico. A desertização normalmente é natural. A desertificação é um problema antropogênico. O maior foco de desertificação no Brasil é a região semiárida, a região nordeste. Portanto, desertificação, Caatinga fala da vegetação, semiárido fala do clima. A desertificação ela tende a ocorrer em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, portanto está encaixando tudo direitinho. Nordeste e pecuária e agricultura. Agricultura e pecuária de subsistência, inclusive. Primeiro item, item A está encaixando. Segundo aqui, completando o item A, arenização. Pessoal, é um outro processo. A arenização ela é comum na região sul do Brasil. Se você olhar, se você lembrar do texto, ele fala de quilômetros de distância no sentido norte-sul. A desertificação é um fenômeno antrópico que ocorre no Nordeste, na Caatinga, no semiárido. E a arenização é um processo similar que ocorre principalmente na região sul, na região dos pampas. Lembrando, os pampas, a vegetação rasteira, as gramíneas. Detalhe, não significa dizer que aquela vegetação gramínea, aquela vegetação rasteira, não seja uma vegetação importante. Existem mais de 3.000 espécies de plantas compondo o que nós chamamos de pampa. E eles são inclusive importantes porque os pampas funcionam como área de proteção para a recarga do aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo. E aí, a presença dos pampas, a manutenção dos pampas, funciona como área de proteção à recarga. As áreas de recarga são protegidas por essa cobertura vegetal. O clima subtropical, detalhe, clima subtropical, clima do Brasil, sul do Brasil, nós temos aí duas estações bem definidas. No clima subtropical, nós não temos a presença das 4 estações como todo mundo pensa. Clima subtropical, o clima de transição, é um clima quente. Temperatura média anual acima dos 18 graus. Agora, duas estações muito bem definidas. Nós temos um verão quente e nós temos um inverno frio. Nós temos aí, nesse clima, a maior amplitude térmica brasileira. É uma região onde a diferença entre a maior e a menor temperatura normalmente é muito grande. Chegando nessa região, repito, verão, temperatura girando em torno dos 40 graus. Inverno, temperatura cai. A temperatura chega até, dependendo do local, raspar no zero. Inclusive, essa região é uma região marcada pela presença das geadas. Está tudo dando certo. Ele fala do sul, do pampa, do clima subtropical e do processo de arenização, que é provocado pelo desmatamento dessa região, que é provocado pelo pisoteio do gado. Aqui, inclusive, está sendo colocado pecuária e agricultura. O gabarito dessa questão está claro, o item A. Vamos dar uma olhada nos outros itens. O item B fala da desertificação no cerrado. Ocorre também, mas o termo desertificação é mais comum na Caatinga. A arenização na Caatinga, continuando no item B, não corresponde. Ocorre também a arenização, mas de uma maneira bem pequena, bem simples. É mais comum na Caatinga a presença da desertificação. O item B está falso. Na letra C, você observa as imagens, desertificação na Mata Atlântica. O grande problema da Mata Atlântica, pessoal, é o desmatamento. Esse desmatamento acompanha a história do Brasil desde a sua origem, desde a chegada dos colonizadores com o desmatamento a partir do pau-brasil, depois a monocultura da cana-de-açúcar, nós tivemos a fase do ouro, nós tivemos a produção de café, hoje nós temos a urbanização e a industrialização. O grande problema da Mata Atlântica, que é um dos hotspots, é o desmatamento. Agora, lógico,
O desmatamento é um passo para a desertificação. Temos então que retirar o item C. Aqui ele fala de novo da arenização no cerrado. Detalhe em relação ao cerrado. O cerrado tem solos ácidos. E como é que um solo ácido consegue produzir, por exemplo, tanta soja? Grande parte da soja e do gado brasileiro se desenvolve nessa região do cerrado. O solo ele é corrigido. Ele é corrigido através de um processo chamado calagem. Adiciona-se calcário ao solo, joga-se uma base em cima do ácido para neutralizar essa acidez e você poder produzir soja, você plantar pastagem para colocar o gado em cima, para que você possa transformar o Brasil no que é um dos maiores exportadores de proteína do mundo, um dos maiores exportadores de carne bovina do planeta. Item C está falso. O item D, desertificação no Pampa. Repito, nos Pampas, domínio dos Pampas, nós temos a presença da arenização. Desertificação é mais comum na Caatinga. Item D eliminado. E o item E, desertificação na Amazônia. Amazônia é desmatamento. Arenização na Mata Atlântica. Amazônia e Mata Atlântica são florestas pluviais, quer dizer, florestas de chuva, são florestas tropicais, onde o desafio maior hoje é o desmatamento e não necessariamente a desertificação. Isso não exime esses dois biomas de terem focos de desertificação. Mas o gabarito, a questão correta, item A, desertificação na Caatinga. Lembrando, a desertificação é um problema que não atinge só o semiárido, mas aqui no Brasil ela é mais comum no semiárido. Detalhe, atinge vários países do mundo. Nós temos inclusive países europeus onde o processo de desertificação ele vem avançando. E a arenização provocada também pelo desmatamento e pelo pisoteio do gado. A pecuária é uma atividade econômica muito forte na região sul do país, portanto, gabarito letra A. Desertificação da Caatinga, arenização nos Pampas. Olha o que o texto falou, o norte e o sul, quilômetros de distância. De um lado no norte a Caatinga, lá embaixo no sul os Pampas. Gabarito letra A. Questão número 6, questão tranquilinha, questão pequena. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No Brasil, a Mata dos Pinhais. Pessoal, a Mata dos Pinhais é a mata de araucária. É a única vegetação conífera que existe no Brasil. Então, nós temos essa vegetação recobrindo a maior parte do Planalto Meridional. Ela avança também em algumas regiões do Sudeste, na parte mais alta do Sudeste. Algumas manchas, por exemplo, em São Paulo, em Campos do Jordão. Se você chegar em Campos do Jordão, você vai ver pequenas manchas de Mata dos Pinhais, de uma vegetação conífera, que tem um detalhe, é a ciculifoliada. O que significa isso? As folhas têm forma de agulha, as folhas são finas, as folhas são pontiagudas. E ó, no Brasil, a Mata dos Pinhais cobria originalmente uma área superior a, aí ele fala em hectares, atualmente calcula que sobraram apenas cerca de alguns hectares desse domínio vegetal, ou seja, apenas a cobertura original. Pessoal, é uma das florestas mais devastadas do país. A cobertura original de 400 mil quilômetros quadrados foi reduzida praticamente a pó. Deve ter alguma coisa em torno de 3 a 5% da cobertura original. Quais as causas para esse desmatamento todo? A principal causa, nós podemos dizer, que é o avanço, por exemplo, de uma indústria de papel e celulose. É madeira mole. Hoje, no lugar da Mata dos Pinhais, da floresta de araucária, nós temos um verdadeiro deserto verde. Nós temos enfileirado uma produção de eucalipto. Está tudo muito verdinho, mas a biodiversidade, que nunca nem foi tão grande assim, ela praticamente desapareceu por conta do desmatamento e a produção de eucalipto. Além da questão da indústria de papel e celulose, essa região tem a presença do solo de terra roxa, um solo muito fértil, que hoje tem também a presença, além do café, da soja. Então a agricultura ela também vem avançando e contribuindo para degradar essa região, entre tantos outros fatores. E aqui no texto diz o seguinte: esse domínio vegetal brasileiro reflete na região sul um domínio climático mencionado na alternativa. Vamos lá. Essa vegetação está falando do clima temperado oceânico. No Brasil nós não temos a presença do clima temperado. O clima da realidade aí, desse lugar, é o subtropical. Tropical predomina na maior parte do Brasil, mas na região sul não. O Brasil é conhecido como um país tropical. Presença de 2 estações, estações invertidas. O Brasil se destaca pela tropicalidade, porém não é
não é na região sul o clima tropical que predomina. Na letra C, clima frio, ficou muito vago, muito abstrato, muito solto. Nós temos aqui a presença de climas quentes. Das massas de ar que atuam no Brasil, só uma é fria e provoca no sul do país um fenômeno chamado geada. Em alguns momentos, em alguns episódios, chega-se inclusive a cair neve em algumas cidades, por exemplo, da Serra Catarinense. São Joaquim, Urubici, Urupema estão entre as cidades mais frias do Brasil, que eventualmente se registra queda de neve devido à subida, à ascensão de uma massa polar, a única massa fria que atua no Brasil. O item C está falso. Olha o item D, subtropical. Eu já falei desse clima, vou falar dele mais uma vez. Clima subtropical é um clima de transição, é considerado um clima quente. Agora, possui a maior amplitude térmica do Brasil. São duas estações, onde o verão é quente, é comum as temperaturas, dependendo do lugar, chegar perto dos 40 graus durante o período do verão. Você for para Porto Alegre nas férias de final de ano, você vai ver termômetros acima de 30 graus, raspando até nos 40. Mas se você for para a mesma cidade, por exemplo, de Porto Alegre, nas férias de julho, você vai ver os termômetros raspando perto do zero. Então nós temos uma variação de temperatura muito grande. No clima subtropical nós encontramos o seguinte, duas estações muito bem definidas. Verão quente, inverno frio. Esse é o clima que predomina na região sul, onde também predomina a presença da mata de araucária, da mata dos pinhais, chamada inclusive de floresta subtropical. Portanto, gabarito, letra D de dado. Clima subtropical. Mata dos pinhais, a única formação conífera presente no Brasil. Já estamos se aproximando do fim, estamos chegando aqui na sétima questão. Tem um textozinho aqui para a gente dar uma analisada nessa sétima questão, que fala o seguinte: o quilombola Francisco Sales Coutinho Mandira até tentou sair da lama, mas logo percebeu que o mangue era o seu lar. Pessoal, começou a falar de um bioma de transição, de um ecótono, as áreas de mangue. O mangue nós sabemos que é um ambiente flúvio marinho, lodoso, de baixa oxigenação. E por que essa poça de lama é importante, professor? Porque é no mangue que ocorre a reprodução de várias espécies de peixe, de crustáceo. O mangue, portanto, é um berçário natural. O Brasil tem algo em torno de 15 a 20% das áreas de mangue do planeta. Se você pegar, o mangue aparece em região tropical e subtropical. No Brasil vai do Amapá até Santa Catarina. Então, grande parte do litoral brasileiro tem a presença de mangue. Fortaleza, nossa capital, não tem a caatinga como vegetação original. Em Fortaleza, devido principalmente ao Parque do Cocó, nós temos o mangue como o bioma original, a vegetação predominante da capital do Ceará. Seguindo um pouquinho ainda em relação ao mangue, nós vamos continuar a leitura do texto, que diz: tivesse investido em continuar como ajudante de pedreiro, quando ficou 2 anos fora do quilombo, que leva seu sobrenome. Certamente hoje não conheceria a África do Sul, Dinamarca e Itália. Tem outra questão aqui, fala das comunidades quilombolas. Aqui, por exemplo, na região norte, entre Coreal e Sobral, nós temos uma comunidade quilombola, comunidade Timbaúba. Hoje, nós temos reconhecido mais de 2.000 comunidades quilombolas no Brasil. Até porque nós somos um país onde temos quase alguma coisa em torno de 100 milhões de afrodescendentes. Nós somos o país fora da África com o maior número de afrodescendentes. E aí o texto, além do mangue, está falando de um outro aspecto, de um aspecto mais cultural, falando dos quilombolas, falando dessa herança africana na sociedade brasileira. Continuando, fez tão bem que virou exemplo internacional. A mudança começou em 1993, quando pesquisadores da USP e órgãos do governo passaram a divulgar o conceito de reserva extrativista, em que populações tradicionais, como quilombola, ribeirinho, indígena, etc., continuam retirando seu sustento da natureza, mas de forma planejada. Vamos lá. O texto fala de quilombola e o texto fala de mangue. O que ele quer? Ecossistema manguezal. Vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre o mangue, vamos ver o que o mangue tem para nos ensinar. É formado por uma rica biodiversidade vegetal. Nem tanto. Nós temos aí a presença de várias populações, mas não dessa biodiversidade tão rica assim. Com presença principal de coníferas. Falso. As coníferas são a mata dos pinhais, que nós falamos agora na questão anterior. E nela vivem, sobretudo, crustáceos, quais servem de alimento e renda para as populações costeiras. Esse finalzinho está correto, mas está invalidado o item por conta do início.
B. Define-se como formações rasteiras ou herbáceas, que atingem até constituindo ambiente propício à reprodução de espécies marinhas e favorável à pesca artesanal, fonte de renda para populações tradicionais. O erro é quando ele fala formações rasteiras ou herbáceas. Nós temos inclusive árvores na região de Mangue. Portanto, o item B também está falso. Olha o C. É constituído de solo predominantemente lodoso, deficiente em oxigênio, com espécies vegetais adaptadas à flutuação de salinidade. Pessoal, ambiente flúvio marinho, encontro das águas do rio com as águas do mar, onde se reproduzem espécies de peixe, molusco e crustáceo, berçário natural, onde as espécies se reproduzem, fonte de alimento e renda para as populações tradicionais. Então, grande parte da comunidade quilombola, e principalmente da comunidade ribeirinha, retira o seu sustento do caranguejo, retira o seu sustento do camarão, do crustáceo de maneira geral. Gabarito, letra C. Estamos verificando aqui a importância do ecossistema manguezal. De todos os estados brasileiros, nós temos o Maranhão como o estado que registra a maior presença de mangue. O mangue no Brasil se espalha pelo nosso litoral praticamente todo, infelizmente muito devastado também. Um ecótono, uma área de transição. Gabarito, questão número 7, letra C. O item D fala em corresponde a um cordão arenoso coberto por vegetação rasteira. Aqui nós estamos falando de uma restinga. E o item E caracteriza-se por vegetação caducifólia, no caso seria a caatinga, não é a característica do manguezal. Gabarito confirmado, questão número 7, letra C. Pessoal, vamos agora para a nossa saideira, a nossa última questãozinha de hoje, só registrando, que é um prazer estar aqui, os estúdios do Colégio Luciano Feijão, com a galera da TI, mandando ver aí nessa aula para vocês, tá certo? Fazendo aqui para vocês uma aula bem tradicional, mas ao mesmo tempo com foco voltado para o Enem, falando dos domínios morfoclimáticos. A oitava e última questão diz o seguinte: o estádio que abrigou os Jogos da Copa do Mundo da FIFA, à beira de uma região de flora e fauna tão riquíssima como o Pantanal, não poderia deixar de apresentar entre suas metas a construção e manutenção de uma estrutura sustentável. Está sendo falado aqui da Arena Pantanal, né? Desde a concepção de seu projeto. Essa orientação está voltada para cada detalhe. A madeira usada na edificação é certificada, os resíduos e entulhos passam por processos de reciclagem, reaproveitamento na própria obra e em suas vias de acesso. A qualidade do ar também é constantemente monitorada, assim como a do solo. Assim, o apelido Verdão dificilmente será esquecido. Então nós temos aqui uma imagem mostrando a Arena Pantanal, construída para a Copa de 2014. Não é bom nem lembrar da Copa de 2014, né? Então quando a gente pensa na Copa de 2014, a gente lembra da Alemanha e aí a gente lembra do 7-1, tá certo? E aí inclusive a questão é a questão número 8, 7 mais 1, 8, para a gente terminar, infelizmente. Sobre o Complexo do Pantanal, é correto afirmar, pessoal, nós estamos falando de uma planície, da maior planície alagada do Brasil. Nós temos aí um ambiente em que, por exemplo, entre os meses de novembro e fevereiro, essa região é inteiramente alagada. Ela fica completamente debaixo d'água. Mas, se você for para o Pantanal após esse período, por exemplo, a partir do mês de abril até setembro, ele é seco, não cai uma gota de chuva, não tem uma gota d'água. Portanto, o Pantanal, ele não é necessariamente um pântano, ele é uma planície alagada, e que alaga de verdade entre os meses de novembro e fevereiro. Nós estamos falando de clima tropical, com 2 estações, e que no verão chove muito o restante do tempo, a maior parte do ano, a estiagem. Portanto, o Pantanal, planície alagada. Vamos ver o que ele fala aqui. Em seu interior existem vários tipos de vegetação, que inclui o cerrado, a floresta tropical, a caatinga nas bordas mais secas e vastas extensões de campos. Qual é a característica que está sendo dada aqui? Nós estamos mostrando que o Pantanal, além de ser essa planície alagada, que alaga durante esse período do ano que eu falei, ele é um mosaico biológico. Ele é um santuário ecológico. É um local que tem a presença de espécies de vários biomas diferentes. Olha o que o texto fala no item A, que é o item C. Ele fala que o Pantanal tem a presença de espécies do cerrado. O Pantanal tem espécies típicas da floresta tropical, Mata Atlântica, Amazônia. Nós temos a presença de caatinga. Falamos, inclusive, que a caatinga é um bioma que só existe no Brasil. Mas quando nós falamos disso,
não nos referimos que ele é exclusivamente nordestino. Ele ocupa principalmente o Nordeste, mas ele só existe no Brasil e no Pantanal brasileiro nós temos algumas espécies da caatinga, assim como da floresta, nas bordas também mais secas da caatinga e extensões dos campos, os pampas que nós acabamos de falar, são as gramíneas. Resumindo, pessoal, o Pantanal é um santuário ecológico. O Pantanal ele é considerado um dos biomas mais importantes, é um bioma de transição também, é um ecótono que tem a presença de vários outros biomas, espécies dos mais variados biomas do Brasil. Por isso ele tem todo esse destaque ecológico. Gabarito da nossa última questão, item A. Verificando os outros itens, a espécie vegetal mais comum são as coníferas, a gente sabe que não, as coníferas são características do sul do país. Item C, ocorre uma faixa de transição situada entre a Amazônia e o sertão nordestino. Não, senhor, aí seria, no caso, a Mata dos Cocais, que é um outro bioma de transição, mas que não é, evidentemente, não tem vínculo nenhum com o Pantanal. Letra D, caracteriza pela presença de baixos planaltos e planícies. Nós temos aí uma planície alagada no período que nós falamos, de novembro até fevereiro. E o item E ocorre sobretudo nas encostas próximas ao litoral. Não tem relação nenhuma o Pantanal com o litoral. É uma planície continental, não é uma planície costeira. Portanto, confirmamos aí, última questão de hoje, falando sobre o complexo do Pantanal. No contexto da Copa de 2014, nós tivemos aí o item A, vegetação com espécies do cerrado, da floresta, da caatinga e dos campos, dos pampas. Pessoal, a aula de hoje foi essa. Hoje nós conversamos um dos temas mais importantes, domínios morfoclimáticos, um tema inclusive que foi absolvido, que foi apadrinhado, escolhido pela Igreja Católica, e o Brasil é uma nação católica, com quase 70% ainda da população brasileira se declarando católico, e é independente do fator religioso, os domínios morfoclimáticos sempre vão estar em evidência. Estudar essa parte mais tradicional da geografia permanece importante. O Enem nunca vai deixar de valorizar o aspecto físico da geografia brasileira. Por hoje é isso. Queria agradecer mais uma vez a toda a galera que está acompanhando a gente no Facebook, a toda a moçada aqui da TI, do Colégio Luciano Feijão, Colégio e Faculdade Luciano Feijão. E até uma próxima, se Deus quiser. Abraço, beijão para todo mundo. Valeu!